Olá pessoal, bem-vindos novamente e vamos a mais uma aula de bioética e biossegurança. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre biossegurança. Os tópicos dessa aula de hoje são: vamos fazer uma breve introdução sobre biossegurança, depois nós iremos conceituar a biossegurança, comentar um pouquinho sobre a Lei 8.974 de 1995, depois ver quais são os princípios da biossegurança, falar sobre os tipos de riscos, mostrar alguns símbolos também para vocês de biossegurança e falar sobre os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, além também de fazer um comentário sobre os níveis de biossegurança. Nós falamos, nas aulas anteriores, nós falamos um pouco sobre bioética, mas por que então que bioética está junto com biossegurança? Será se as duas disciplinas estão relacionadas uma à outra ou não? A bioética e a biossegurança, ambas, as duas, elas propõem leis, normas e diretrizes com o intuito de minimizar riscos, abusos, conflitos e controvérsias, sem prejudicar os avanços tecnológicos. A biossegurança, ela quantifica e pondera os riscos e os benefícios, tendo como objetivo principal prevenir, minimizar e eliminar os riscos. Já a bioética, ela faz uma análise dos argumentos racionais que vão justificar ou não tais riscos. Então, o que seria biossegurança? A biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, a minimização ou eliminação de riscos inerente às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços. Riscos estes que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente e a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. A biossegurança, ela foi regulamentada pela Lei 8.974 de 1995, aqui no Brasil, e essa lei dispõe sobre a vinculação, a competência e composição da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é chamada de CTN-Bio, e também dá outras providências. Essa lei ela foi revogada pela Lei 11.105 de 2005, e essa lei de 2005, 11.105, ela propõe normas de segurança e métodos de fiscalização de riscos em relação aos OGMs, ou seja, a organismos geneticamente modificados. Então, essa Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, ela foi proposta pela Lei 8.974 de 1995. A biossegurança, ela apresenta seis princípios básicos, que seria o princípio de análise de risco. Esse princípio de análise de riscos, essas análises de riscos, quer dizer, elas só podem ser feitas após as atividades serem desenvolvidas no ambiente de trabalho. Então, quando for feita essa análise de riscos, aí depois é que se poderá adotar as medidas de biossegurança, medidas tais como o uso de equipamentos de segurança, como por exemplo, os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva. Esses equipamentos, no caso, são para conter alguns riscos. Outro princípio da biossegurança são as técnicas e práticas de laboratório. Essas técnicas e práticas de laboratório estão relacionadas à qualificação dos profissionais que vão estar desenvolvendo seus trabalhos no ambiente de trabalho. Então, todo ambiente de trabalho ele tem que elaborar um manual, e esse manual ele deve abordar sobre higienização dos ambientes, abordar sobre as recomendações sobre os produtos utilizados e também sobre as orientações sobre os processos de esterilização. A estrutura física dos ambientes de trabalho também é um dos princípios de biossegurança, e quando a gente fala da estrutura física, nós estamos falando das instalações elétricas e sanitárias, estamos falando das instalações de água e esgoto e outros. Então, com relação a essa estrutura física, deve-se procurar aqueles profissionais qualificados para estar, então, preparando, estruturando todo aquele ambiente de trabalho. O descarte apropriado de resíduo
seria também um dos princípios da biossegurança, e eles estão relacionados, como o próprio nome já diz, descartar, né, aqueles resíduos para não descartar de maneira adequada, né, para não contaminar o meio ambiente, e caso, né, produza algum tipo de resíduo, deve-se procurar também minimizar ou diminuir a produção desses resíduos. E outro princípio da biossegurança é a gestão administrativa dos locais de trabalho. Então, essa gestão administrativa é que vai estar fazendo análise dos riscos, é que está adotando medidas de proteção, né, ou seja, adotando ou não os equipamentos de segurança, ela que vai estar propondo quais são as técnicas, quais são as práticas de laboratórios que podem estar sendo realizadas, ela que vai estar fiscalizando os ambientes de trabalho, fiscalizando a instalação física, ou seja, a estrutura física do ambiente de trabalho, e ela também que vai estar fazendo análise e propondo o melhor descarte dos resíduos que vão ser gerados naquele ambiente de trabalho. Então, quando a gente fala que tem que se evitar minimizar, eliminar ou até mesmo evitar os riscos naquele ambiente de trabalho, nós estamos falando dos riscos biológicos, riscos químicos, riscos físicos, riscos ergonômicos e riscos de acidente. Mas o que seriam esses riscos? Os riscos é uma condição de natureza biológica, de natureza química ou física que pode apresentar dano ao trabalhador, ao paciente ou a um determinado ambiente. Então, um dos riscos biológicos, ou um dos tipos de risco, é o risco biológico. Esse risco biológico ele está relacionado à manipulação de seres vivos em laboratório. Então, ele vai ocorrer quando há a manipulação de riscos, ou seja, a manipulação de seres vivos em laboratório. Seres vivos que são patogênicos, como, por exemplo, as bactérias, manuseio de fungos, parasitos e vírus, e dentre outros organismos patogênicos que são capazes de desencadear alguma doença devido à contaminação. O outro tipo de risco são os riscos químicos. Esses riscos químicos eles são inerentes à manipulação de produtos químicos que podem estar penetrando no organismo ou por via respiratória ou por contato ou até mesmo por meio de absorção através da pele ou ingestão de substâncias tóxicas e que vai causar algum dano para a saúde. Então, exemplos dos riscos físicos, ou riscos químicos, quer dizer, são a poeira, o fumo, neblinas, gases, vapores, explosivos inflamáveis, corrosivos irritantes, tóxicos e também cancerígenos. Os riscos físicos, eles estão relacionados àqueles riscos provocados por algum tipo de energia, como por exemplo, tem alguns equipamentos no ambiente de trabalho que geram calor ou chamas. Tem equipamentos também que são de baixa temperatura, gerando então frio, né? Tem equipamentos que podem estar gerando radiação, gerando radiação, tem equipamentos que apresentam alguma pressão anormais, equipamentos que podem estar gerando algum tipo de umidade, né? Também os riscos físicos são os ruídos e vibrações, campos elétricos, né? E os riscos ergonômicos são aqueles riscos que que possam estar interferindo nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou então afetando também a sua saúde. Exemplos de riscos ergonômicos é a postura inadequada no trabalho, a jornada de trabalho prolongada, né? Ou seja, uma jornada monótona, os esforços físicos intensos, repetitivos, o assédio moral, um efeito psicológico, as lesões que podem ser ocasionadas pelo calor localizado, choques, dores, dormências, formigamentos, fisgadas, inchaço, pele avermelhada e perda de força muscular. Já os riscos de acidentes, eles estão relacionados ao arranjo físico e também à iluminação. Por exemplo, um determinado ambiente pode apresentar uma iluminação ou uma ventilação inadequada. Tem equipamentos também que podem ser usados de maneira inadequada, ou equipamentos que estão apresentando algum defeito ou que não tenha nenhum tipo de proteção.
A sobrecarga de eletricidade, incêndio ou explosão e armazenamento de material inadequado também é um tipo de risco de acidente, né? E esses tipos de riscos, eles podem ser classificados em grupo. Tem um grupo 1, que são os riscos físicos, que é representado pela cor verde. O grupo 2, que são os riscos químicos, que pode ser representado pela cor vermelha. Os riscos do grupo 3 são riscos biológicos, são representados pela cor marrom. Do grupo 4 são os riscos ergonômicos, representados pela cor amarela. E o do grupo 5 são aqueles riscos de acidentes, representados então pela cor azul. Então, essa proposta, né, dos grupos de riscos foi proposta pela NR5, que vai classificar então esses riscos ambientais nesses 5 grupos. Então, tem alguns símbolos também que podem estar nos indicando algum tipo de risco, como por exemplo, esse símbolo aqui, ó, pode estar representando um tipo de alguma emissão de radiação naquele ambiente de trabalho. Esse aqui é um símbolo que vai estar representando um tipo de risco biológico, e esse aqui está representando a arma química. Tem esse aqui com um xizinho, né, que está representando algum tipo de substância irritante. Esse aqui que tem essa caveira, que está representando alguma substância tóxica. Esse aqui está representando um tipo de risco inflável. E esse aqui está provocando, o risco está provocando algum perigo ao meio ambiente. Então, quando a gente faz, como eu falei, as análises dos riscos, né, aquele ambiente de trabalho ele tem que procurar os equipamentos de proteção. Então, são 2 tipos de equipamentos, né, os equipamentos de proteção individual, que são chamados de EPIs, que fornecem proteção contra o contato com agentes infecciosos, tóxicos ou corrosivos, calor excessivo e fogo, dentre outros. Aí, exemplos de equipamentos de proteção individual são a máscara, óculos, protetores auriculares, jalecos e luvas, e dentre outros equipamentos também que podem ser utilizados. Os equipamentos de proteção coletiva, eles vão fornecer proteção aos pesquisadores, a um determinado ambiente e proteção também da pesquisa que vai ser desenvolvida. Aí exemplos desses equipamentos de proteção coletiva são os esterilizadores, estufas, autoclaves, kits de primeiro socorro, extintor de incêndio, material para descarte e diversos outros equipamentos. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os níveis de biossegurança, né? Então, esses níveis de biossegurança, eles podem ser propostos, né, pelas combinações de práticas e técnicas de laboratório, equipamentos de segurança e instalações do laboratório, né? Então, a gente consegue observar 4 níveis de biossegurança. O nível de biossegurança 1, que é representado pela sigla NB1, o nível de segurança 2, que é representado pela sigla NB2, nível de segurança 3, NB3, nível de segurança 4, NB4. Aí vocês veem que é 1, 2, 3 e 4. Então, esses níveis, eles vão ser crescente de segurança de acordo com o manuseio do agente biológico, né? Então, o nível 1, por exemplo, naquele ambiente de trabalho está ocorrendo manipulação do agente biológico que causa algum dano à saúde, organismos não patogênicos, né? Ou seja, que não causam algum dano à saúde, que são organismos não patogênicos. E o último nível é o nível 4, né? Então, a gente vê que começa no nível 1, vai para o nível 4, então termina o nível de biossegurança, ele termina no maior grau de contenção e complexidade do nível de proteção. Então, o nível de segurança 4, né? Então, ele tem que ter um maior grau de contenção, ou seja, um maior grau a barreiras mais fortes, vamos dizer assim, para estar contendo, então, aquele agente biológico. E o que seria essa contenção? Essa contenção tem como objetivo reduzir ou eliminar a exposição da equipe de um laboratório, visitantes e do ambiente do meio ambiente aos agentes infecciosos ou contaminados. O nível de segurança 1, NB1, ele é necessário quando o trabalho envolver agentes biológicos da classe de risco 1, né? Ou seja, o risco 1 está se referindo a agentes biológicos não patogênicos. Um exemplo são os lactobacilos, né? E também representa o nível básico de contenção. Esse nível vai se fundamentar na aplicação de boas práticas de laboratórios, ou seja,
lavar a mão com uma frequência adequada é um tipo, né, de boas práticas de laboratório. E também ele vai se fundamentar na utilização de equipamentos de proteção e também na adequação das instalações. Aí o trabalho, nesse caso, quando se adota o nível de biossegurança 1, o trabalho ele vai ser conduzido geralmente em bancadas do laboratório. O nível de segurança 2, ele vai ser exigido para o trabalho que envolva agentes biológicos de classe de risco 2, né? Aí a gente viu que o risco 1 são organismos não patogênicos. Já o nível 2, o risco 2, está relacionado àqueles agentes biológicos que apresentam um moderado risco individual e limitado risco para a comunidade e que provocam infecções no homem ou nos animais, cujo potencial de propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente seja limitado, e para os quais existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes, né? Então, vai apresentar um moderado e limitado risco, né, para o ambiente de trabalho. Aí, um dos exemplos desses agentes biológicos é a Giardia lamblia, né? E o acesso ao laboratório também ele vai ser restrito somente àqueles profissionais da área, e caso tenha alguma outra pessoa que queira visitar aquele ambiente de trabalho, tem que ter a autorização do profissional responsável. O nível de segurança 3, ele vai ser aplicável aos locais onde forem desenvolvidos trabalhos com agentes biológicos de classe de risco 3, ou seja, aqueles agentes biológicos que oferecem alto risco individual e moderado risco para a comunidade, que vão ter uma capacidade de transmissão por vias respiratórias, que vão causar alguma patologia humana ou a animais, potencialmente letais, são esses agentes biológicos, mas vai existir alguma medida usual de tratamento ou de prevenção. Aí um exemplo seria a Escherichia coli. O nível de biossegurança 4 está relacionado, ele vai ser necessário a trabalhos que vão envolver agentes biológicos da classe de risco 4 e agentes biológicos especiais. Então, o ambiente de trabalho que envolve esse nível de biossegurança 4, ele vai ter um acesso restrito somente aos profissionais, e quando os profissionais forem ter acesso àquele ambiente de trabalho, esse acesso ele deve ser controlado por meio de segurança rigorosa. Tá? Aí os agentes biológicos que vão ser manipulados nesse ambiente de trabalho são aqueles com alto risco individual, tanto para um indivíduo quanto também para a comunidade. São aqueles agentes biológicos que têm um grande poder de transmissibilidade por via respiratória ou de transmissão desconhecida. E nem sempre esse ambiente de trabalho que envolve o nível de biossegurança 4 vai estar disponível, ou seja, vai estar permitindo o acesso, né, de algum visitante. Os agentes biológicos que vão estar sendo manipulados nesse ambiente de trabalho, ele não vai apresentar, para ele não vai ter nenhum tratamento eficaz ou alguma medida de prevenção contra ele. Aí um exemplo são as encefalites transmitidas por carrapato. Aí a gente fica por aqui, então. Aí na próxima aula nós faremos uma breve revisão sobre tudo que a gente já viu nessas aulas anteriores.